pegou pensando por que eu tenho que ficar aprendendo essa matéria? E se eu disser pra vocês que tem uma metodologia em que a gente sabe exatamente para que tá aprendendo isso? Eu tô falando do PBL da FAMEMA, que é a faculdade onde eu faço medicina. Então, ajeita essa postura aí e vamos lá pro vídeo. Falar de PBL pra quem é de fora é meio abstrato, porque a gente simplesmente não segue o modelo tradicional de ensino. Então, quando eu vou falar pra alguém que a gente não tem aula, não tem prova e aprende sozinho, a pessoa acha que é uma bagunça. Por isso, nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre a FAMEMA. E eu tô falando com você mesmo, vestibulando de medicina. Então eu separei uma série de tópicos. Nesta ordem você ficará sabendo a definição do PBL, por que a gente não tem aula, o que é uma tutoria, por que a gente não tem provas e qual que é o modelo de avaliação nessa faculdade. Além disso, eu vou contar um pouco sobre o cenário de prática, que é o PP, e no meio disso tudo, um pouquinho sobre minha experiência de adaptação, porque muita gente me manda mensagem no Instagram, no TikTok, no YouTube, sobre como que eu me adaptei nesse método tão diferente, né? Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os meus vídeos novos. Vamos falar agora do primeiro tópico, o que significa PBL, afinal. Bom, é uma sigla para Problem Based Learning, ou no nosso português, aprendizagem baseada em problemas. Bom, de acordo com esse artigo, o PBL pode ser definido como uma estratégia de problematização, em que a prática de raciocínio clínico e desenvolvimento de autonomia propicia um mínimo de educação fragmentada entre os estudantes. E o que isso quer dizer? Bom, na prática, o PBL ele se opõe ao modelo tradicional de ensino, que está em literalmente quase todas as universidades e escolas, né? E é o modelo que estamos acostumados desde pequenininhos. Mas qual é o problema nessa aprendizagem tradicional? Acontece que nesse modelo o aluno ele torna uma posição muito passiva na aprendizagem. Então nesse modelo a gente tem uma quantidade excessiva de conteúdos expositivos em que tem apenas o professor transmitindo a informação para o aluno, sem que ele tenha essa autonomia no aprendizado, sabe? Isso para muita gente é desestimulador. Agora, no PBL, a gente pode dizer que o aluno ele torna um protagonista no processo de aprendizagem. Então, ele vai ativamente construindo o próprio conhecimento. Então, isso incentiva bastante o aluno na busca da teoria, colocando ele no centro do aprendizado, sabe? Bom, eu falei de teoria, mas acho que ainda não deu para entender. Então, vamos para a prática, que é um dos lemas do PBL, né? Para falar de um método diferenciado, a gente precisa também pensar em uma outra estrutura, diferente do que a gente está acostumado. Então, embora a FAMEMA seja um curso integral, a gente não fica o dia inteiro na faculdade. Vamos logo para o segundo tópico, que é a grade de horários. Basicamente, todas as nossas atividades na faculdade são em grupo. Eu vou colocar aqui em algum lugar a grade de horários do primeiro ano, que é muito parecida com o segundo ano. Então, na segunda-feira de manhã, a gente vai ter tutorias, que são atividades em grupos de 8 pessoas, e à tarde, atividades da UPP. Então, a gente pode ir para a unidade de saúde, pode ser uma discussão no prédio da faculdade. A terça-feira é o dia que a gente tem uma atividade que mais se parece com uma aula, que é a conferência. Na conferência, a gente vai ver um assunto que a gente já estudou em outras atividades. Então, vai lá o professor da matéria fazer uma palestra sobre algum assunto, tipo, sei lá, fisiologia do coração. A gente já estudou fisiologia do coração, já discutiu fisiologia do coração, então o professor ele vai falar sobre o assunto só para homogeneizar entre os estudantes, é uma oportunidade para a gente tirar dúvidas. Então, não é uma coisa exatamente vomitada na gente, sabe? E aí vocês veem que curioso, na terça-feira tem um asterisco, o que é isso? Não tem nada? Não tem nada de atividade. Esses asteriscos que tem aí, né, na grade de horários, elas são chamadas de áreas pró-estudo, ou áreas verde, que é basicamente um horário que a gente não tem obrigação de ir para a faculdade,
e a gente tem que usar esse horário para estudar. Então a gente pode estudar em qualquer lugar, pode ser em casa, na biblioteca, tanto faz. E acreditem, tem muita coisa para estudar, porque como a gente não tem aulas, a gente aprende as matérias sozinhos e é justamente nesses horários. Tem dias que a gente faz simulação com atores de anamnese, sabe? E agora, com a institucionalização da extensão, tem um horário reservado para atividades de extensão. Mas como cada atividade de extensão tem bastante autonomia, então nem sempre o horário reservado na grade de horários vai ser o horário da extensão. Terceiro tópico, por que a gente não tem aulas? Porque eu falo isso toda hora, as pessoas se assustam. Mas não é que a gente não tem nada na faculdade, é que as atividades que a gente tem não tem essa intenção de ser expositivas. Então a gente está sempre muito na prática. Vai aprender anatomia? É sempre uma atividade prática. Se a gente não aprende sozinho em casa, vai ter um professor explicando no laboratório, direto com as peças, assim como é em várias faculdades de medicina. A gente tem sim a transmissão do conhecimento do professor para o aluno, mas é uma forma diferente do estudo tradicional. Fora que conferências e consultorias são uma boa forma do professor esclarecer dúvidas dos alunos. O quarto tópico é o que é uma tutoria, sobre o que são as tutorias, o que eu faço numa tutoria, que é, na verdade, uma das partes mais legais, assim, na minha opinião, do primeiro e do segundo ano. Por quê? Porque é nesse momento que tudo que você estudou sozinho vai ser fixado, vai ser discutido. E é bem legal que o jeito que as tutorias são formadas se assemelha muito com a prática clínica. Então, numa discussão clínica entre médicos, eles vão fazer de uma forma muito parecida com o que a gente faz na tutoria desde o primeiro ano, sabe? Então, a gente vai seguir uma metodologia dentro da tutoria, que são os passos da tutoria, que eu acho que eu posso colocar aqui para vocês verem. E sempre quando a gente vai aprender alguma coisa nova, a gente não parte do nada, assim, alguém fala alguma coisa. Não, a gente lê um caso clínico, fictício, óbvio. Tipo, é literalmente uma historinha, ó. Senhor Joel Nonato, 50 anos, padre natural de Garça, mora na área de abrangência da USF Vila Jardim, Marília, blá, 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 blá. Ó, nos últimos 3 anos passou a substituir as refeições pelo uso do álcool, vem apresentando episódios de hipoglicemia, bem como emagrecimento. A partir dessa narrativa, vai ter um brainstorming, todos os alunos do grupo vão começar a pensar, tipo, por que fulano tem isso? Como que funciona o fígado para acontecer isso? Então, vai tendo uma chuva de ideias e a gente vai elencando os tópicos. Então, no final dessa discussão, a gente já vai ter questões para estudar em casa. Então, por exemplo, no final disso, a gente elaborou uma questão de fisiologia do fígado, histologia do fígado. Então, por que a gente sabe para que a gente tem que aprender? Porque, basicamente, a gente está tentando entender o que está acontecendo com a pessoa desse caso. Então, ficar claro o sentido do porquê você está estudando esse conteúdo no momento que está contextualizado com uma situação muito semelhante à vida real. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo certinho explicando melhor como que é essa tutoria, que tem muita coisa para falar, vocês deixem nos comentários que eu faço um videozinho para vocês. E claro, depois que a gente vai em casa, estuda essa matéria sozinho, a gente volta e discute com os nossos colegas. E calma aí que tem sempre o professor de olho na gente, vendo se o que a gente está falando tá certo ou se tá no caminho errado. Então, é uma coisa muito bem estruturada e mesmo que você não tenha entendido estudando sozinho, no momento que você discute com um colega que tem o mesmo objetivo em comum com você de querer aprender essa matéria, tudo fica muito mais claro, muito mais interessante. E você meio que, às vezes, até cria uma memória afetiva, tipo, nossa, eu lembrei disso porque tal pessoa falou isso, foi engraçado no momento. Então, o estudo fica muito gostoso desse jeito. A gente vai pro quinto tópico. E se a gente não tem aula, a gente não tem prova? Como que é isso?
A gente não usa o termo prova, na verdade a gente fala avaliação, porque avaliação, a gente tem avaliação de diversas formas, seja escrevendo um portfólio para o professor, seja avaliando o professor te avalia, tipo, falado mesmo nos grupos de tutoria, em vários momentos, tem várias formas que a gente é avaliado durante o curso. E isso desenvolve muito a gente na habilidade de dar e receber críticas. Isso é as avaliações que menos preocupam. O que realmente preocupa os estudantes e que pode, tipo, fazer a gente se dar bem mal na faculdade, ou muito bem também, é o EAC, que é o Exercício de Avaliação Cognitiva. Que, convenhamos, é o que mais parece com uma prova tradicional mesmo, porque é um dia lá que a gente recebe um papel, assim, com algumas questões, geralmente são umas 8 a 10 questões, para você responder, assim, pergunta e resposta, pergunta e resposta. E aí vocês falam, nossa, Laura, isso é literalmente o significado de uma prova. Não é. Por quê? Porque todas as questões que a gente lê são sempre contextualizadas, correlacionadas com o que a gente aprendeu. Assim como a gente aprende na tutoria de uma forma contextualizada, no exercício de avaliação cognitiva, tá contextualizado, sabe? Ai, gente, esqueci de mencionar um fato importante, que na FAMEMA a gente não tem nota pra nada. Tipo, sabe, aquele de 0 a 10, não existe. O que a gente tem são 2 classificações, o satisfatório e o insatisfatório. Então, tanto naquelas avaliações orais, formulários, quanto nesse EAC que eu tô explicando aí pra vocês, tipo, o professor corrigir sua questão, ele vai falar se você é satisfatório ou insatisfatório. Então, por exemplo, se o EAC tinha 8 questões e você acertou 7, não importa. Se você errou essa uma questão, você vai para uma espécie de recuperação e tudo mais. Essa coisa do satisfatório ou insatisfatório é uma forma interessante de mostrar que o aluno não precisa decorar as coisas, ele precisa mostrar que ele tem conhecimento suficiente para aquilo que a faculdade está pedindo. Então, se não é suficiente, você vai ter que refazer. É só a parte prática que acaba sendo um pouco mais rápida, você precisa, entre aspas, decorar um pouco, mas mesmo assim não é aquele decoreba que a gente vê na escola. Tudo faz muito sentido. E mais uma diferença da nossa avaliação é que esse exercício de avaliação cognitiva, ele só tem 4 vezes no ano. Então, vamos supor, é a cada 2 meses. Então, imagina, a cada 2 meses você tem 8 questões para fazer. 8 questões teóricas, 8 questões práticas. Então, você pensa que se a gente tem essa prova tão pouco, é porque a gente é avaliada de várias outras formas que, no final das contas, o que perguntas e no papel avaliam tanto. Às vezes você pensa, nossa, eu estudei tanto, sabia tudo, na hora da prova me deu um branco. Então, essa metodologia, ela repensa esse modelo de avaliação tradicional, sabe? Então, não é só na hora de você escrever assim que o professor vai ver se você sabe ou não a matéria. Não, o tutor em todos os grupos tá vendo que você tá se dedicando, que você tá mostrando que tá aprendendo. Então, é um processo contínuo. Espero que dê pra entender. Se vocês querem vídeo explicando isso também, deixa nos comentários que eu explico tudo. Agora é o 6º tópico. Eu falei muito sobre como a gente aprende teorias e tal, mas onde a gente aprende mesmo a prática é na unidade de prática profissional, que é a UPP. E são grupos formados por 12 pessoas. No ciclo básico, que é o 1º e 2º ano de medicina e enfermagem, as nossas atividades são junto com o pessoal da enfermagem. E isso tem a proposta de fazer com que tenha essa interdisciplinaridade. Na verdade, durante todo o método, eles prezam muito por essa interdisciplinaridade. E, diferentemente das tutorias,
A unidade prática profissional, ela faz uma metodologia da problematização, que não é exatamente ler um caso clínico nem nada, mas a gente problematiza muito, ver uma situação da prática profissional e começar a refletir e elaborar questões a partir disso. E de atividades a gente tem de prática? No primeiro e no segundo ano, frequenta a unidade de saúde. Então, a gente participa de consultas, faz visitas domiciliares. Em atividades dentro da faculdade, a gente aprende a fazer anamnese e conversa com o paciente simulado, que é um ator que vai na faculdade toda semana. Então, é uma oportunidade riquíssima para a gente treinar. Que a gente só vai ser um bom profissional com a prática. Então, treinando desde o começo e uma propriedade muito maior e confiança para falar com as pessoas. Treina a prática dentro da faculdade, depois aplica os conhecimentos na unidade de saúde. Já nos outros anos, essa prática é feita de outras formas. No ciclo clínico, a gente começa a passar pela saúde do adulto, da criança e da mulher. E no internato, que são os 2 últimos anos do curso de medicina, é basicamente fazer estágios mesmo no hospital. Então, dá pra ver esse gráfico aqui, eu adoro esse gráfico. Dá pra ver como a prática vai aumentando ao longo do curso. Então, cada vez mais prática para se tornar um profissional melhor. Agora, como último tópico, eu gostaria de falar um pouco como foi meu processo de adaptação, né? Pelo que eu falei no vídeo, dá pra ver que eu sou meio suspeita pra falar que desde o início eu já gostei, né? Mas eu não posso ignorar que no começo esse método traz sim muitas inseguranças, porque você se sente meio solto assim, né? Como assim? Eu sou responsável por tudo que eu vou aprender, eu não tô entendendo. E conversando com muita gente de todos os anos, dá pra ver que isso é uma dúvida comum na faculdade, sabe? Mas com o tempo, com a progressão das atividades, você vai percebendo que o conhecimento que você está construindo está se consolidando de alguma forma e que você está ganhando mais confiança para falar nos grupos, para estudar sozinho. Então, assim, eu sou muito feliz estudando na FAMEMA com essa metodologia, que com certeza tem muitos defeitos, não é perfeita, maravilhosa, mas eu gosto muito. E eu sempre penso assim, tipo, se eu tivesse numa faculdade tradicional, eu estaria assistindo, tipo, 4 horas de um professor que muitas vezes os professores não têm didática para passar o assunto, então, basicamente, vomitando conhecimento em você e depois você tem que se virar sozinho ainda, ter o trabalho de estudar de novo isso e ainda chegar a uma prova que muitas vezes cobra uma coisa que não é justo com o aluno. Fora que não teria tanta atividade prática assim, né? Então, o ensino tradicional tem vários benefícios e malefícios, assim como o PBL. Então, cabe você decidir se esse é o método que funciona com você. Bom, funciona comigo porque eu me sinto motivadíssima pra estar sempre estudando. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido um pouco das coisas que tem por aqui. Se vocês quiserem conversar comigo, podem mandar mensagem no Insta, no TikTok, em todas as minhas redes sociais. Que eu possa esclarecer dúvidas e se tiverem sugestões de vídeos, coisas que vocês querem entender melhor sobre a FAMEMA, vida de estudante de medicina e tudo mais, deixa nos comentários.